Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e esquenta o mercado da bola envolvendo o Colorado. Afinal, o zagueiro Robert Renan, que está de saída do Zenit, pode pintar no estádio Beira-Rio. E a boa relação do presidente Alessandro Barcelos com o Zenit pode vir a ser um diferencial. Enquanto isso, um nome fica mais distante por crescer o olho em relação a valores na janela de transferências. Maurício, que foi garantido pelo presidente Barcelos, desperta oficialmente o interesse de um concorrente colorado, visando os torneios que vamos disputar na próxima temporada. Eu te conto tudo isso, se tu ficar comigo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, muitas coisas pra gente conversar em relação ao Internacional, o mercado da bola se movimentando cada vez mais, afinal, né, os clubes estão buscando as primeiras contratações, a gente tem falado aqui que a janela de transferências, ela tem períodos, ela esquenta num período, esfria no outro, e assim vamos indo, né, afinal, o Inter tem como meta entregar para o técnico Eduardo Cudê a maior possibilidades de montagem do plantel já na pré-temporada, lá no comecinho de janeiro, visando o começo do Campeonato Gaúcho que inicia para o Inter na semana do dia 20, né, contra o Avenida no estádio Beira-Rio, jogo com portões fechados. Falamos hoje mais cedo sobre a manutenção do Rômulo, esse já confirmado, vai assinar um contrato de 3 temporadas, o Inter renovou com o Gabriel Mercado, renovou com o Gabriel, ainda tem definições a fazer sobre saídas de jogadores, cerca de 8 a 9 jogadores devem deixar o Beira-Rio na próxima temporada, mas isso é papo para um outro vídeo, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Chama Mais Ágil no link que está na descrição do vídeo ou no WhatsApp que está entrando aqui na tela. A gente tem muitas coisas a falar, gente. Eu quero começar falando justamente sobre o nome que surgiu hoje no período da tarde, né? Informação do Donos da Bola, lá de São Paulo, sobre Robert Renan. E não é novidade para ninguém que o Inter está buscando a contratação de um zagueiro. Afinal, o elenco de zagueiros do Inter, ele carece de reforço. Pelo menos 2 nomes devem ser buscados pelo Internacional nessa janela de transferências. A gente tem falado sobre o João Vitor, que de fato interessa muito ao Internacional, o zagueiro do Benfica, só que eu vi também nos bastidores que financeiramente o Benfica dificilmente vai dar um valor que o Inter é capaz de chegar. Inter e Botafogo estão batalhando por esta contratação. A gente já ouviu o nome do Bruno Mendes, né? A gente está ouvindo alguns nomes aí, você falou muito no Lautaro Giannetti do Vélez, no Alexandre Barbosa do Libertad, e hoje surgiu um nome que tem uma possibilidade real, que é Robert Renan, zagueiro de 20 anos de idade, que está no Zenit. Como é que ele foi parar no Zenit? O Robert Renan, ele é cria da base do Corinthians, surgiu lá em 2022 e ele foi envolvido naquela negociação, lembra o pacotão de jogadores que o Corinthians colocou à disposição do Zenit para trazer o Yuri Alberto aqui para o Brasil? Então, o Robert Renan estava na lista, estava o goleiro Ivan também, o Mantuan, estava também, se não estou enganado, o Mosquito, né? Não vou lembrar se era ele o envolvido, mas de qualquer forma, o Robert Renan estava, tá? Ele tem 4 jogos de 18 possíveis na Liga Russa, é fato que ele não jogou por lá e deve ser negociado aí pelo clube russo. Ele tem 1,85 de altura e é um excelente zagueiro. Esteve em praticamente todas as convocações das seleções de base do Brasil. Como é que o Inter entra nessa negociação? O que se falava, né, é que o Robert Renan seria vendido do Zenit para o West Ham, da Inglaterra, clube da Premier League. A negociação acabou travando, tá? E o Corinthians, em meio a tudo isso, gostaria de ter o jogador de volta e tal, como uma espécie, né, de trampolim, e aí o Corinthians saiu fora. E o Inter se mostrou interessado. Quer o Robert Renan para formar, né, o seu sistema defensivo nesta temporada. O que está pegando aqui, tá? O Inter está interessado nesse jogador porque existe uma dívida ainda do Zenit com o Inter em virtude da venda do Yuri Alberto e também de repasses, né, que o Zenit não fez ao Inter na vinda do Yuri Alberto ao Brasil para jogar no Corinthians, porque não teve um valor de transferência, foram trocas de jogadores e é difícil, né, especificar, mas contratualmente o Inter tinha essa brecha e está cobrando cerca de 3 milhões de euros, informação do Lucas Dias, meu parceiro lá da Rádio Bandeirantes. O Robert Renan tem possibilidade de jogar no Inter, tá? O empresário dele tá falando com algumas pessoas, o Thiago Stormovski também falando sobre o assunto, de que são 40% de chance neste momento, porque o Barcelos tem entrada lá no Zenit. Ele é amigo do presidente do Zenit, ficou amigo, né, na negociação do Yuri, e
o Inter pode abater uma parte dessa dívida para ter o Robert Renan por empréstimo. Ainda está muito longe de um desfecho, mas a negociação está em curso, está rolando e o zagueiro pode pintar aí no Beira-Rio nos próximos dias, tá bom? A gente vai atualizando essa negociação, mas essa de fato está acontecendo. Falando sobre Corinthians, sobre Inter, eu conversei hoje com o pessoal ligado ao André Curi, empresário do Maurício, porque surgiu uma informação de que o Corinthians quer Maurício, e essa informação ela procede. O Corinthians perguntou, né, ao staff do Maurício se tem a possibilidade, como faz para tirar o Maurício do Internacional. O pessoal do staff, né, deu as informações, quanto o Inter quer, quanto seria, o que o Maurício planeja, e a informação que eu tenho é que o Maurício tá louco para ir para a Europa. Vai rolar as Olimpíadas de Paris agora em 2024 e já gostaria de estar no futebol europeu. O Barcelos garantiu a permanência do Maurício pelo menos mais uma janela de transferências, lá nos Donos da Bola na segunda-feira. Vamos ver como é que vai decorrer esta negociação, tá? O Corinthians não tem bala na agulha, até onde a gente sabe, para tirar o Maurício do Inter. Daqui a pouco vai propor uma troca, o Yuri pelo Maurício. Já ouvi isso nos bastidores também, tá? Mas ainda como uma hipótese, não como uma informação. Mas por enquanto ainda está na fase da sondagem. O Corinthians sondando o Maurício e não descarta oferecer jogadores. A gente está vendo o Corinthians, né, com pouco dinheiro, oferecendo o Fausto Vera para tirar o Mateuzinho e o Thiago Maia do Flamengo. E assim vai, tá? Então as coisas vão indo, né, de acordo com a maré, tá bom? Então Maurício na mira do Corinthians é uma informação que a gente também tem confirmada por parte do staff do jogador. Beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, fez a temporada da Série A no Clube Mineiro, mas é um jogador que pertence a Tombense. E aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O Bruno Rodrigues estava apalavrado com o presidente Alessandro Barcelos em caso de vitória nas eleições. O que me contaram é que pessoas ligadas à chapa de número 2, a chapa do Roberto Melo, entraram em contato com o Bruno Rodrigues durante o período eleitoral e inflacionaram o valor. Dizendo, eu pago mais para Tombense, eu pago mais em salário para ti. E aí ficou aquela coisa, né, meio difusa de, olha, com qual Inter eu estou negociando? Se o Inter 1 tem condição de oferecer mais, por que o Inter 2 não tem condições de oferecer o que eu quero? E aí ficou meio estremecida a relação, né, da diretoria com o Bruno Rodrigues e a Tombense. Aliás, né, um dos representantes do Bruno Rodrigues é um também dos donos e sócios da Tombense. Então é uma negociação que está toda interligada entre as mesmas pessoas. O Bruno Rodrigues, ao que consta, tem interesse de outros clubes do Brasil. E segundo o jornalista Jorge Nicola, há uma proposta, né, de 4 milhões de euros do Brasil por esse jogador. E o Inter disse, olha, a gente tinha um acerto de 3 milhões de dólares. Se esse acerto ainda é válido, Bruno Rodrigues será reforço do Inter. Se for leilão e vocês vão aumentar a pedida, aí a gente está fora. E neste momento, o Inter está fora do leilão por Bruno Rodrigues. Ou seja, o staff volta atrás e fecha pelos 3 milhões de dólares, ou o Bruno Rodrigues não será jogador do Internacional. O Grêmio, até onde se sabe, também estaria interessado na contratação desse jogador, tá? Não sei se é o time que fez proposta de 4 milhões de euros e tal, mas o Bruno Rodrigues não deve jogar no Inter, pelo menos é a tendência deste momento que eu estou gravando o vídeo aqui com vocês. Beleza? Esta a tarde movimentada do Internacional e eu consegui trazer informações também em nome de KTO. KTO.com, te registra para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no primeiro depósito. Beleza, turma? Aquele abraço e a gente se vê. Eu fui!